Desde que eu lancei meu vídeo falando sobre Madagascar, e se você ainda não viu, dá uma pausa nesse aqui e vai lá assistir porque ele tá bem bacana. Vocês pediram aos zilhões pra eu fazer um vídeo sobre o segundo filme, e é claro que depois de tantos comentários, eu resolvi não escutar vocês, e ao invés de falar sobre o segundo filme, a gente vai falar sobre um episódio de Mad que fala sobre Madagascar. Essa franquia já está perdendo a graça. Madagascar. É brincadeira, galera, é pegadinha. E antes de falar sobre o filme, eu queria dizer que eu abri os membros do canal. Então se você gosta dos vídeos, considere assinar, porque aí o canal não vai ficar dependendo de monetização. E em breve eu vou trazer mais conteúdos extras pros membros. E dito isso, vamos logo falar sobre o filme. Com um sucesso estrondoso que foi o Madagascar 1, vendendo mais de 550 milhões de dinheiros, obviamente eles iam querer fazer um segundo filme. Lançado em 2008, Madagascar 2 fez mais de 600 milhões de dinheiros. E como todo mundo sabe, as sequências da DreamWorks são sempre sensacionais. Tem seus altos e baixos. Na minha opinião, esse filme consegue melhorar muito os personagens que a gente já gosta tanto, e a gente vai ver sobre isso durante o filme. Então bora logo assistir ele. Transição épica. E o filme já começa com os pinguins simplesmente espancando aquele garotinho que fica na lua. E aqui a gente é apresentado a um leãozinho chamado Alekei. Ele tá se divertindo pulando de um lado pro outro, e enquanto o pai dele, que se chama Zuba, ele tá tentando ensinar o filho a lutar, porque como o Zuba é o leão alfa, ele tem que ensinar o Alekei como lutar, porque quando o Alekei crescer, ele vai ser o leão alfa também. E aqui a gente vê que os dois têm uma marca na pata, e que ela é literalmente o mapa da África. Mas o Alekei, ele não quer saber de lutar, ele só quer saber de dançar e se divertir. E então aparece um outro leão, e o nome dele é Macunga. O Macunga quer desafiar o Zuba, porque o Macunga quer ser o novo leão alfa. E enquanto os dois estavam saindo na porrada, o Alekei começa a brincar com uma borboleta, até que ele vê uma cordinha, e igualzinho a um gatinho, ele começa a perseguir por ela. O problema é que quem tava puxando essa corda eram caçadores, e eles estavam usando aquela corda para atrair o Alekei para fora da reserva. E então eles colocam o Alekei dentro de uma caixa, e depois do pai dele espancar o Macunga, ele percebe que o Alekei sumiu, mas ele consegue escutar o Alekei pedindo por ajuda dentro da caixa, que tava na caminhonete dos caçadores. Ele corre atrás do filho dele e consegue alcançar a caminhonete. Ele tenta tirar o Alekei de lá, mas infelizmente os caçadores acertam um tiro nele, fazendo ele cair da caminhonete, e em uma curva fechada, a caminhonete acaba batendo numa árvore e faz a caixa do Alekei cair no meio do rio. Por sorte, o tiro só pegou na orelha do Zuba, mas como ele não viu que a caixa do Alekei caiu no rio, ele continua perseguindo os caçadores. O rio faz com que a caixa do Alekei vá parar em alto mar, e nisso ele acaba chegando em Nova York, onde ele é salvo e é mandado para um zoológico. O Alekei vê que as pessoas do zoológico gostam muito das danças que ele faz, e ali ele pode se sentir ele mesmo fazendo o que ele gosta. E a gente descobre que o Alekei, na verdade, é o Alex, o leão. Cinema demais. E enquanto o Alex estava se apresentando, o Marty disse pra eles que eles precisavam de umas férias. E como a gente bem sabe, essas férias acabaram virando o primeiro filme. E aqui a gente vê umas notícias que lembram alguns acontecimentos do filme, como eles criando aquela confusão com a velhinha no meio da central. E também tem algumas reportagens sobre eles terem sumido do navio. E mostra um pouco das pessoas que frequentavam o zoológico e que gostavam muito deles, e que elas estão muito tristes por causa que eles sumiram. Afinal, todos eles eram muito queridos pelos nova-iorquinos. A gente vai direto pra Madagascar e a gente vê que eles estão no elevador, subindo até o alto de uma árvore, porque os lêmures estão fazendo uma festa de despedida pra eles, já que eles querem voltar pra Nova York. E não é só o Marty, o Alex, o Melman e a Glória que estão voltando, mas o Rei Julian e o Maurice também estão indo com eles, só que no caso, eles só estão indo pra Nova York passar umas férias. E quem vai cuidar dos lêmures enquanto eles estão viajando é esse largato chamado Steve. Só que tem mais um faltando pra ir pra Nova York também, e esse alguém é o Morty. Mas como a gente viu no primeiro filme, o Rei Julian não suporta o Morty. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E ele apressa todo mundo pra entrar logo no avião e deixar o Morty pra trás, mas mesmo assim o Morty não desiste, só que eles fecham a porta na cara dele. E pra surpresa de ninguém, os pilotos do avião são os pinguins, e no melhor estilo Angry Birds, eles vão usar um estilingue gigante pra fazer o avião voar. Avião esse que tá caindo aos pedaços. O capitão dá o sinal pros lêmures soltarem os cipós que estão prendendo o avião, e o estilingue faz o avião sair voando. Mas é claro que os nossos heróis não vão morrer desse jeito, e de alguma forma o avião consegue recuperar a direção, e eles partem para Nova York, ou pelo menos em direção a ela. Durante o voo, o Alex estava dormindo, até que um raio acorda ele, e quando ele olha para fora do avião, ele simplesmente vê o Morty preso nos motores do avião. Só que sem querer o Morty acaba se soltando e sai voando para longe. Eles começam a conversar sobre o que eles querem fazer quando chegar em Nova York, e a Glória fala que ela vai entrar no programa de procriação, para ela poder achar um namoradinho para ela. Só que parece que o Melman ficou incomodado com isso,
isso, e ela pergunta se ela ia namorar outros caras, só que a Glória também acha estranho e pergunta como assim outros caras. E como ali ficou um clima meio esquisito, o Melman diz que vai atrás do serviço de bordo. Enquanto o serviço de bordo tava ocupadíssimo com o Rei Julian, na cabine dos pilotos os pinguins veem que tem alguma coisa errada com o avião, e esse problema nada mais era do que o avião tá ficando sem combustível. Atenção! Quem fala aqui é o seu capitão. Eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que vamos aterrissar imediatamente. A má notícia é que vamos cair. Enquanto o avião caía e todo mundo entrava em pânico, o Melman aproveita para se declarar pra Glória. Mesmo todo mundo achando estranho ele tá falando isso agora, eles não têm muito tempo para pensar nisso, porque afinal, o avião ainda tava caindo. Mas ele só tava caindo daquele jeito porque o Rico tava fazendo graça, e os pinguins até tentam pousar o avião de forma tranquila, mas acaba que não dá muito certo e o avião é todo destroçado durante o pouso. Até que eles vão parar em um precipício e usam os paraquedas das poltronas dos pilotos para pousar o avião. E mesmo depois de toda essa confusão, a Glória só acordou agora. O Alex fica indignado com os pinguins, porque mesmo naquela situação, eles estavam muito calmos, mas mesmo que o Alex achasse eles todos muito doidos, eles decidem que o capitão vai continuar no comando. Eles encontram os humanos que estavam turistando na savana, e o Alex corre atrás deles pra tentar pedir ajuda pra eles voltarem pra Nova York. Só que o o Alex não esperava é que aquela velhinha que espancou ele na central fosse estar ali, e os dois saem na porrada. E mesmo o Alex sendo um leão, que pesa em média 190 quilos, ele consegue perder pra uma velhinha que facilmente tá recebendo o INSS tem mais de 60 anos. Mas eu nem julgo tanto porque essa velhinha é mesmo perigosa. Durante a confusão, o Alex conseguiu roubar a bolsa dela e ele tenta usar o celular dela pra falar com os homens. O problema é que tá sem sinal. Só que isso não importa agora, porque eles perceberam que foram parar na natureza, onde tem vários outros animais iguais a eles. E o Alex, ele tem a estranha sensação de que ele já esteve naquele lugar antes. E nós sabemos que ele já esteve mesmo. O Alex tenta falar com os outros animais, mas ele fala como se eles fossem um bando de idiotas selvagens, mas o único idiota ali era ele. Quando eles falam que vieram de fora da reserva, os outros animais acham aquilo muito estranho, e mais uma vez o Zuba aparece e diz pra eles irem embora dali, já que como eles vieram de fora, não tinha espaço pra eles lá dentro. Só que a esposa do Zuba diz pra ele parar, e ela se aproxima do Alex, e ela vê que na pata do Alex tem a mesma marca que o Zuba tem. E nesse momento eles percebem que o Alex, na verdade, era o filho deles. E aqui a gente tem um momento muito bonito do reencontro deles. O problema é que bem ali no fundo tava o Macunga, e agora que o Alex chegou, ele tá tramando um plano pra tomar o lugar do Zuba, e ele vai usar o Alex pra isso. O Rei Julian também aparece, e ele acha que todo mundo tá comemorando porque ele chegou. É nem um pouco narcisista o Rei Julian. E aqui a gente tem um dos momentos mais legais do filme pra mim, que é ver eles interagindo com outros animais da espécie deles. O Marty tá descobrindo como que é fazer parte de um bando, o Melman virou o curandeiro local, o Alex tá tendo um momento legal com os pais dele, e a Glória... ela baixou o Tinder. E falando um pouco mais dessa parte, eu gosto como a Glória e o Melman têm um pouco mais de destaque, porque no primeiro filme, apesar deles serem um dos 4 protagonistas, o filme desenvolve muito mais o Alex e o Marty, e deixa a Glória e o Melman um pouco de lado. E aqui não. No segundo filme, eles desenvolvem bem melhor os dois, principalmente o Melman, mas como nem tudo é flores, o Macunga aparece, falando que os outros leões, no caso só ele, acham que o Alex não pode ficar ali, porque o Alex não passou no rito de passagem. E todos aqueles que não passam no rito de passagem são obrigados a serem expulsos do bando. Mas quando o Alex descobre que aquilo é uma tradição, ele fica muito animado e ele fala que ele vai participar e que ele vai mostrar todos os talentos dele. E era tudo isso que o Macunga queria ouvir. Enquanto estava todo mundo se divertindo, os pinguins estavam botando em prática mais um plano maluco deles, onde eles iam roubar os carros dos turistas, e para isso eles fazem um recruta ser atropelado e fingir que morreu, enquanto os outros aproveitavam que estava todo mundo distraído para pegar o carro. O problema é que a velha ainda estava no carro e eles jogam ela pela janela. Com os pinguins levando o carro embora e o fato de estar anoitecendo, a velha resolve ir pra dentro da floresta porque ela não quer ficar ali e virar comida de leão. E os outros turistas resolvem seguir ela, porque depois dos pinguins, ela é o ser vivo mais perigoso daquele lugar. Depois de andar um tempão, eles encontram mais turistas que também tiveram os carros roubados pelos pinguins, e a velha diz que não é pra eles entrarem em pânico, porque se eles conseguiram sobreviver em Nova York, eles conseguem sobreviver em qualquer lugar. Realmente, se você for pobre em Nova York, é muito mais fácil sobreviver na selva. Homem-Aranha que o diga. Amanhece e o Morty finalmente conseguiu chegar em terra firme, depois que ele caiu do avião. O problema é que um tubarão começa a perseguir ele mesmo fora da água. E voltando pros pinguins, eles têm todas as peças que eles precisam pra consertar o avião, só que segundo os cálculos do Kowalski, ele prevê que vai demorar uns 19 anos pra eles conseguirem terminar do jeito que eles estão indo. O capitão pergunta onde é que estão os mamacos, porque eles sumiram e eles estavam lá pra ajudar eles, mas por sorte os mamacos reaparecem, e junto deles, eles trouxeram milhares de outros mamacos pra ajudarem eles a consertar
enfrentar o avião. E eu não sei como que eles vão conseguir consertar com essa confusão toda. Lá no rito de passagem, o Alex e os outros leãozinhos estão se preparando e o Makunga aparece e fala pro Alex enfrentar um leão chamado Titsi. E o Alex agradece pela dica. E nisso, quando eles vão pra arena, o Zuba pede pra um voluntário ser o primeiro e sem pensar duas vezes o Alex se oferece. E seguindo a dica do Makunga, ele diz que vai enfrentar o Titsi. O problema é que o Titsi é o leão mais bombado que já apareceu nas telas do cinema. E se não bastasse isso, o Alex começa a dançar na frente dele. Porque o Alex pensava que na verdade isso era um concurso de talentos ou algo parecido com uma competição de carnaval, mas na verdade aquilo era pra ser uma luta e o Titsi acaba nocauteando o Alex sem piedade. E com a derrota dele, o Zuba é obrigado a banir o Alex do bando, mas o Zuba se recusa a banir o próprio filho e pra isso ele desiste de ser o Leão Alfa. E o desgraçado do Makunga aproveita pra usurpar o título dele de Leão Alfa e então ele bane o Alex do bando. Definitivamente esse cara torce pros verdes. Com o Alex banido, ele e o pai dele têm uma discussão, e durante essa discussão, o pai do Alex fala que ele não é um leão de verdade, porque ele não sabe lutar, e ao invés disso o Alex só sabe dançar. Obviamente o Alex fica muito triste, mas não é só ele que tá tendo problemas, porque enquanto isso, o Melman, que tava trabalhando como curandeiro, uma das girafas ajudantes dele, vê que ele tem uma mancha esquisita no ombro, e ele fala pro Melman que com certeza aquilo era a doença do curandeiro, porque o antigo curandeiro também tinha essa mancha marrom no ombro dele, e por causa disso, ele acabou morrendo. E ele também fala que o Melman deve ter no máximo mais 48 horas de vida restando. Ao mesmo tempo, o Marty estava mostrando pro novo bando dele as habilidades únicas que ele tinha e que ele usava para se apresentar no zoológico. O problema é que literalmente todas as outras zebras também conseguem fazer igualzinho a ele, mesmo que tenha sido a primeira vez que elas tivessem assistido ele fazer aquilo. O que deixa o Marty muito triste, porque ele não se sente como se ele fosse um indivíduo com personalidade e características próprias, e sim mais um qualquer idêntico às outras zebras, sem nada para diferenciar ele das outras. Os pinguins ainda estão no comando da reconstrução do avião, e eu nem sei como eles conseguem manter o controle, porque esses mamacos estão fazendo a maior confusão, e lá no avião eles estão conversando sobre os problemas que eles estão tendo, e a única dali que tá realmente gostando é a Glória, porque ela vai ter um encontro com o Moto-Moto, aquele hipopótamo gigante que a gente viu mais cedo. Mas o Melman ele fica irritado depois que ela fala isso, e ele e a Glória acabam tendo uma discussão. Os dois se desentendem e vão embora, e pra piorar a situação, a zebra que tava ali o tempo todo do lado do Alex não era o Marty. E quando o Marty verdadeiro chega, ele vê que o Alex não conseguiu reconhecer o melhor amigo dele e diferenciar ele de uma zebra qualquer. O Alex fala que os problemas dele são maiores do que os problemas do Marty, o que deixa o Marty muito chateado e os dois se desentendem. Nisso o Rei Julian encontra um Melman dentro de um dos buracos da morte, um lugar onde os animais que estão morrendo vão e se enterram dentro desses buracos pra morrer. Bem autoexplicativo o nome. O Melman fala que ele queria se declarar pra Glória e falar como é que ele tava se sentindo, mas ele diz que ia desistir, só que o Rei Julian consegue motivar ele, dizendo que como ele tá morrendo mesmo, era melhor ele fazer isso enquanto ele ainda tinha tempo. E nisso o Melman vai correndo até a Glória. E falando na Glória, ela tava no encontro dela com o Moto-Moto, e essa cena é muito mais adulta do que eu lembrava. O problema desse encontro é que o Moto-Moto só consegue falar pra Glória que como ele gostava dela porque ela era grande e pesada, e grande e pesada também. E o Melman chega ali e vê que ela tá no encontro, o que deixa ele meio tímido e ele acaba não se declarando explicitamente pra ela, mas ele fala pro Moto-Moto um bocado de coisa que ele faria se ele namorasse com a Glória, e ele enche ela de elogios, e esses elogios acabam deixando a Glória muito encantada. No outro dia, a única poça de água que tinha na reserva acabou secando, e sem ela, os animais vão morrer sem água. E como o Makunga é o novo Leão Alfa, ele precisa tomar uma decisão para tentar resolver aquele problema. E a decisão que ele toma é que os animais têm que resolver isso na briga. Obviamente os animais não concordam com essa decisão, e o Alex aparece dizendo que como ele já saiu da reserva e conseguiu sobreviver, ele ia pra fora da reserva pra tentar resolver o problema da seca, porque com certeza aquilo devia ser um cano furado, e como ele era de Nova York tem muito desses problemas. Então o Alex vai atrás do Marty pra pedir desculpas pra ele. O problema é que como tem 1 milhão de zebras ali, ele não consegue saber onde que tá o Marty, mas mesmo assim ele faz um discurso pedindo perdão e falando que ele foi um idiota. Só que o Alex consegue reconhecer o Marty no meio daquele zilhão de zebras, e nisso os dois fazem as pazes e eles vão junto descobrir o que aconteceu com a água. Enquanto isso na reserva, os animais estão cavando um buraco para tentar encontrar água, mas infelizmente eles só conseguem achar ouro e diamantes. Muito triste. Só que o Rei Julian aparece dizendo que ele tem uma solução para trazer a água de volta, e a solução dele é que eles têm que sacrificar alguém pros deuses da água, porque assim eles vão encher a barriga deles com o sacrifício e trazer a água de volta. Claramente a melhor solução possível. E o Melman, ele se oferece para ser esse sacrifício, porque afinal ele tinha poucas horas de vida. A Glória tenta falar com ele, mas como
teoricamente ele vai morrer logo logo, ele se declara pra Glória e diz que ele só tá fazendo isso por causa dela. Ao mesmo tempo, o Zuba e a esposa dele estavam conversando sobre a situação do Alex, mas o Makunga aparece falando que ele tá muito preocupado porque o Alex foi pra fora da reserva e que ele ia resolver aquele problema da água sozinho. E sabendo disso, o Zuba sai correndo pra tentar achar o filho dele. E era exatamente isso que o Makunga queria, porque como fora da reserva tem muitos caçadores, as chances dos dois irem de arrasta pra cima era maior assim. Do lado de fora da reserva, o Marty e o Alex conseguem encontrar o que tava bloqueando a água, que era essa represa aí. E quem tinha feito essa barragem foram os humanos que os pinguins roubaram os carros. Os humanos veem os dois e começam a perseguir eles, só que o Alex acaba ficando preso em uma das armadilhas deles, enquanto o Marty foge pra buscar ajuda. Ao mesmo tempo, os animais estão fazendo um ritual gigantesco pro sacrifício do Melman, e a Glória tá tentando impedir ele. E bem ali na plateia, o curandeiro antigo aparece, e ele fala que ele percebeu que não ia morrer porque ele tava cheio daquelas manchas marrons. E as outras girafas percebem que o Melman também não vai morrer. É meio tarde pra perceber isso. A Glória tropeça fazendo o chão rachar e começar a cair. O Melman até tenta sair dali correndo, mas a gravidade é mais forte. Porém, por sorte, a Glória consegue pegar ele antes que ele caísse. E o Melman desiste de se sacrificar para que ele possa ficar junto da Glória nos últimos momentos de vida dele, que a gente sabe que não são os últimos. Na mesma hora, o Marty aparece falando que eles têm que salvar o Alex, e o Melman dá a ideia deles usarem o avião. O problema é que os mamacos estão protestando pelos direitos trabalhistas deles. Queremos a licença maternidade. Licença maternidade? Vocês são machos. E pra convencer o capitão, os mamacos falam que se eles tiverem licença maternidade, eles não vão vazar as fotos dele com uma bonequinha havaiana. Mas eles têm que ser rápidos porque o Alex está sendo feito de churrasco lá na tribo dos nova-iorquinos. Por sorte, o pai dele aparece bem na hora, só que os nova-iorquinos não vão deixar barato, e pra convencer eles, o Alex simplesmente começa a dançar. E meu amigo, esse leão requebra como nenhum outro leão do cinema. E mesmo mostrando pra todo mundo que ele era o famoso Alex, o rei de Nova York, a velhinha ainda puxa a espingarda e diz que ela quer fazer churrasco deles mesmo assim. Só que antes da velhinha acertar o tiro neles, o avião chega bem na hora e o Alex diz pra eles saírem logo dali. Só que nesse telefone sem fio maluco, os mamacos mudam completamente o que ele fala, e os mamacos dizem era pra usar o tambor onde o Alex e o pai dele estavam pra destruir a barragem que tava bloqueando a água. E dando um drift com o avião, os pinguins vão com tudo e acertam a barragem bem onde a velhinha tava, fazendo toda a água vazar. E bem lá no vulcão, o rei Julian tá triste porque o sacrifício dele não funcionou, e do nada o Morty aparece lá atrás, só que ele não veio sozinho, e sim com aquele tubarão que tava perseguindo ele. O tubarão acaba caindo no meio do vulcão, e lá do alto eles conseguem ver a água voltando pra poça, e eles pensam que foi o plano do rei Julian que deu certo. Lá na poça, o Alex e o pai dele voltaram com a água, e tá todo mundo comemorando, mas o Makunga aparece dizendo que o Zuba deixou o bando, e que o Alex ainda tava banido. Só que eles falam que antes de ir embora, eles têm um presente pra dar pro Makunga. Presente esse, que era essa bolsa masculina de última moda. O que o Makunga não sabia é que essa bolsa era a bolsa da velhinha, e quando ela vê que ele tá com a bolsa dela, ela simplesmente dá um esculacho nele. E com o Makunga sendo levado pela velhinha, ele deixa o cajado do leão alfa pra trás, e nisso o Zuba volta a ser o leão alfa e traz o Alex de volta pro bando. E o filme acaba numa linda cena de casamento dos nossos queridos Capitão e Boneca Havaiana. Os pinguins e os mamacos pegam aquele ouro e diamantes que eles acharam no meio da poça pra eles poderem passar a lua de mel do Capitão lá em Monte Carlo. Destino esse que vai ser onde começa o próximo filme, mas isso é coisa para outro vídeo. Então, vamos logo para as considerações finais. Apesar de eu achar Madagascar 1 muito mais engraçado que o 2, eu acho esse filme muito melhor que o primeiro. Principalmente porque ele pega a base dos personagens que a gente já conhece e aprofunda bem mais eles. A gente conhece a história do Alex, vê o passado dele. O Marty, a gente vê que ele tá com problemas de identidade. E a Glória e o Melman, eles têm um destaque que eu acho que faltou no primeiro filme. Além de que, o filme ele dá um tempo de tela suficiente pra cada um deles. E no final, todas as histórias, por mais diferentes que sejam, elas acabam se juntando. O que mostra que o roteiro desse filme, ele é muito bem amarradinho. Sério, no começo do filme, a gente tem os pinguins, os nova-iorquinos, os 4 protagonistas, o rei Julian, o Makunga e ainda tem o coitado do Morty. E tudo isso acaba se encaixando perfeitamente no final. E eu nem falei da dublagem, que é simplesmente incrível. Principalmente o vilão do filme, que é dublado pelo Márcio Simões. Eu sei, não tem como. Todo vídeo eu tenho que falar da dublagem. E finalizando, o filme continua de uma forma muito bem feita os acontecimentos do primeiro filme e melhora muito, como eu disse antes, os nossos queridos personagens. E dito isso, o vídeo fica por aqui e até semana que vem. Provavelmente.